que é a web Rádio Fraternidade, desde há alguns anos, encontrou uma grande guarida no meu coração. Porque a mim, como a todos, tem proporcionado levar a mensagem espírita aos mais variados recantos do Brasil e de outras nações. Companheiros de cidades humílimas, de fazendas distantes ou de países algo longínquos, dizem-me: eu te ouço pela Rádio Fraternidade. E uma emoção muito grande me toma, porque eu vejo quando Jesus diz que a mensagem dele entraria pelos telhados. Mesmo hoje, com a comunicação virtual, o telhado representa essa construção de fora que a comunicação penetra e ilumina a alma. Sou eu, portanto, um grande devedor à Rádio Fraternidade Web, orando a Deus para que ela continue seguindo o conceito kardeciano, divulgar o Espiritismo por todos os meios ao alcance. E Emmanuel, a maior caridade que se faz ao Espiritismo é a sua divulgação. Muito obrigado. Divaldo Pereira Franco. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria, é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. 21h36. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. A
Muito boa noite, querido internauta, querido ouvinte da nossa web rádio Fraternidade. É uma alegria poder estar aqui com você nesta noite do dia 29 de junho de 2026 para mais uma edição do programa Pinga Fogo. Muito boa noite, Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria a gente estar aqui, né, para somar com esse trabalho tão maravilhoso que é o Pinga Fogo. Divina, você tá com frio, hein? Muito frio. Não sei como é que você não tá com frio. Eu tô porque correria. Essa blusa aqui ainda é do Rubens ainda. Tá bom. Muito boa noite também, querida Sâmia, querido Jorge, sejam bem-vindos. Uma alegria tê-los aqui para mais uma edição do programa Pinga Fogo. Seu som, Sâmia. Boa noite, Rubens, Divina, Elahai, a todos os nossos irmãos que já estão aqui conosco, que Jesus nos abençoe mais um Pinga Fogo. Buenas noches, Samia. Buenas noches, Paraguai. Buenas noches, Rubens. E buenas noches, Divina, que está de vuelta. Meu Deus do céu. Buenas noches a todos nosotros. Hoje eu vou falar solamente em espanhol. Muito bem, muito bem. Acho que o Paraguai deve estar em festa hoje, não? Você acha? Você acha? Que sofrimento. Muito sofrimento para os nossos irmãos. Depois do nosso deles. Você sabe, Rubens, eu não assisto os jogos. Não. Mesmo? Imagina se assistisse. Eu não assisto. Eu, na verdade, só vejo os resultados. Eu fico trabalhando com o placar aqui. Aí eu só vou vendo. Eita, fizeram gol. Aí depois que passa, depois que está tudo resolvido, no dia seguinte, aí eu vou assistir só os melhores momentos. Porque senão meu coração não aguenta. O coração dos paraguaios deve ter... Olha, eu vou te falar uma coisa. Não é fácil, não. Eu não vi só o primeiro, eu só vi um pouco, eu fui pro centro, né? E depois eu fiquei só, quando a volta, tava acabando os pênaltis. Falei, ixi, coitado. Eu fiquei sofrendo. Muito bom. Mas vamos então fazer a nossa prece, vamos agradecer mais uma vez a Jesus pela oportunidade que a gente tem de estar aqui fazendo mais uma edição desse nosso singelo trabalho, singelo Pinga Fogo, o de número 320. Que o Senhor possa estar à frente, Senhor, de todo o trabalho, incluindo a nossa querida Sâmia, nosso querido Jorge, para que sejam portadores daquela palavra esclarecedora, mas também aquela palavra que vai confortar os corações dos nossos irmãos. E certos de que Tu estás conosco, que vela o trabalho conosco, em Tuas mãos, nas mãos também de nossa Mãe Santíssima, nós entregamos a condução da edição de número 320 do nosso programa Pinga Fogo, nesse dia 29 de junho de 2026. Muito, muito obrigado, Senhor. Sâmia, o que é que você preparou para a gente hoje? Hoje eu trouxe um poema que nos convida à transformação, a nos cansarmos de carregar tantas emoções e tantas atitudes que nos fazem mal e deixar isso para lá, jogar fora esse tipo de atitude. O nome do poema é Joga Fora. Joga fora aquela raiva, a palavra engasgada, a inveja disfarçada que não te acrescenta nada. A cobrança, a vigilância, a exigência que esmaga, que maltrata a quem tu amas, desilude, morde, afasta. Joga fora a arrogância de querer ser sempre a certa, essa superioridade que te empurra à solidão. Joga fora a aparência, esse lixo que te cega, joga fora o peso morto que te enfada o coração. Reconhece os teus enganos e certezas iludidas,
Desmascara teus temores disfarçados de agressão. Recomeça de outro jeito, leve, livre de mentiras, atraindo horizontes que te aqueçam o coração. Muito obrigada. Muito bem, ó, só lembrando para vocês que o poema, estou colocando um link aí no chat para você poder acessar, tá lá no sagadasalmas.com.br. Mas, Sâmia, o que a gente pode, assim, falar um pouco mais sobre o poema? Sabe, Rubens, tem muitas coisas, infelizmente, que nós passamos na vida, né? Situações difíceis, situações sofridas, que às vezes a gente quer buscar explicação em existências passadas, quando muitas vezes nós afastamos as pessoas por conta do nosso modo de ser, de querer controlar, de querer cobrar demais, vigiar demais, exigir demais, ser extremamente dura. E às vezes dentro do lar as pessoas vão se afastando de nós, as amizades vão não nos suportando mais e nós vamos começando a ficar sozinhos. Então o convite é um convite à autorreflexão. O que será que nós já temos condições de deixar para lá? Por que cobrar? Por que vigiar tanto? Por que querer sempre que a nossa opinião seja a certa, que o nosso modo de ver a vida tem que ser o mesmo, os outros têm que pensar como nós? Então, é uma proposta simples para a gente começar esse processo de domínio das más inclinações para aquilo que está mais na cara, para aquilo que nós já percebemos que nós fazemos, mas a gente acha que tem que ser assim mesmo. E que a gente se liberte desse peso morto, porque assim nós vamos, como termina o poema, atraindo mais alegrias, atraindo novos horizontes que aqueçam esse nosso coração teimoso. Muito bem, e você, Jorge, o que acrescentaria? Eu acho que uma das grandes descobertas da criatura humana é a capacidade de entender que nós não iremos mudar o mundo. Porque existe um momento no nosso desenvolvimento espiritual que nós acreditamos que nós seremos os transformadores da humanidade. Que eu serei o arauto da mudança, que eu vou mudar o mundo. E acredito que um momento de maturidade espiritual é quando nos alcança o que está na essência desse poema, que é o seguinte: corrige a ti mesmo, descobre que a tua rigidez não é virtude, é defeito. Aprende a aceitar o outro do jeito que o outro é. Não queira impor a tua verdade sobre as pessoas como se os outros tivessem que sempre se curvar àquilo que você pensa. Você ter a capacidade de fazer a opção de silenciar para não ter que se desgastar é uma virtude maravilhosa. Isso é de um valor inestimável, a nossa paz. E às vezes, na tentativa de sermos a pessoa que tem resposta para tudo, nós acabamos perdendo a coisa mais importante que a gente pode retirar desta vida, que é o dom de percebermos que sim, que a gente pode ser feliz com a vida que a gente tem, na natureza daquilo que as coisas nos foram colocadas. Sem a família perfeita, sem o casamento perfeito, sem o filho perfeito, mas aceitando a vida do jeito que ela é. Acho que isso é um passo gigantesco no grande processo de amadurecimento de todos nós. A descoberta que a vida é feita assim, na capacidade de aceitarmos as coisas sem o desespero de querer corrigir o mundo à nossa volta. Muito bem, Jorge, Sâmia, maravilha. Lembrando que o poema está lá no Saga das Almas e a gente colocou o link aí para você no chat também ter acesso. Vou pedir a Divina para trazer para a gente, Jorge, Sâmia, a primeira pergunta, Divina, por favor. Ouvi a palestra do Jorge Larrat. Ao ouvir a parte quando menciona sobre o nosso resgate dentro do próprio lar, pergunto:
Você construiu uma casa, escolheu, acolheu e hoje não te querem no convívio. Eu vim para entregar essa construção e sair ou suportar o que tenho passado? Estarei em falta com a minha evolução espiritual, caso eu venha a desfazer do imóvel? E passo para vocês aí. Você está trabalhando só duas alternativas, né? Ou eu largo tudo, ou eu imponho a minha vontade. Ou seja, de todo jeito, existe inflexibilidade. A pessoa quebra, mas ela não verga. E existe muita sabedoria no bambu, não é? O bambu suporta o vendaval que árvores não suportam. Porque o bambu aprendeu a dobrar-se diante do vento e depois retorna quando o vento passa. Enquanto que as árvores rígidas, as árvores que têm o caule bastante firme, elas às vezes quebram na ventania. E vejo assim na sua fala que você só está colocando duas alternativas. Ou eu imponho a minha vontade, porque quem construiu a casa fui eu, e todos seguem na minha cartilha, ou eu largo tudo para trás, vou embora e deixo. Nas duas alternativas, não existe educação espiritual, porque quando você abandona, você continua com a mesma estrutura psicológica, apenas se retirou do cenário onde você está. E permanecer impondo a sua vontade também é um sinal de rigidez. Então, o poema da abertura hoje, coincidentemente, tem muito a ver com isso. Então, joga fora essa vontade de repente, impor aquilo que você acha que é a verdade. Aprender a negociar. Aprender a aceitar certas coisas que a vida de relação familiar vai nos exigir. É duro porque, às vezes, a gente tem uma regra, por exemplo. Eu não quero que ninguém deixe louça na pia. Usou um copo, usou, lavou. Usou, lavou. Usou, lavou. Mas aí vem um, usa e joga na pia. Vem outro, joga. Quando eu chego lá, tem aquele monte de coisa. Meu Deus do céu. Então, acho que aí o crescimento espiritual está na capacidade do diálogo. Não é nem você se anular, não é você fugir, não é você se impor. Acho que é o diálogo. De aproveitar as experiências exigentes. Pelo amor de Deus, será que não dá para ninguém? Quem aí tem a mão que não pode lavar um copo? Mas a gente tem que fazer isso sem ser uma coisa pesada, uma coisa agressiva. Nós temos que desenvolver em nós, e isso é uma habilidade que a gente vai precisar desenvolver, de dizer as coisas sem que o batimento cardíaco altere. Dizer assim, gente, pelo amor de Deus, deixa a coisa na pia, não. Ô, meu filho, por que você fez isso com a sua mãe, com seu pai? Lava, ajuda, colabora. A sua mãe está doente, sua mãe não pode. Ó, vamos ver se a gente faz um esforço. Essa semana deu muito trabalho. Então, essa negociação ela é importante para que você consiga ter um crescimento espiritual. Porque eu vou ser bem sincero com vocês. É muito fácil ser radical. É muito fácil. É só você dizer não para tudo, manter-se numa posição de trincheira e levar a vida assim até o final. Então, se você tem uma postura de rigidez, é muito fácil. Ou uma postura contrária, deixa, vai, também é fácil. O difícil é ser como o bambu, dobra, volta, mas não se permite quebrar. Então, aí, acho que o aprendizado está exatamente aí, na nossa capacidade de iniciar uma negociação dentro disso. Nas duas alternativas, eu não vi mudança sua interior, só exterior,
diante do cenário que você tem. Eu vou precisar, enquanto essa minha fala, eu vou ali na cozinha buscar água, porque eu apertei no botão errado e trouxe água quente. E eu só gosto de água gelada. Lá Então está eu vou lá. 13 graus, então a água quente deve estar em 13 graus. Eu queria lá no zero, eu vou botar a outra que está no zero. Tá certo. De lá eu vou ouvindo, vai falando aí que eu vou só trocar essa água aqui. Água quente não dá. A colocação do nosso irmão ou da nossa irmã dá a entender que a situação está muito difícil dentro desse lar. Ela começa colocando que construir um lar, né? Eu estou entendendo que não é a construção física, é a construção de uma família, né? E não a querem lá. É uma frase de muito peso, que traz muita dor, né? E que deve ter se iniciado esse problema há muito tempo. E isso foi rolando até chegar no ponto atual em que a nossa irmã ou nosso irmão se sente que as pessoas o estão expulsando, né, de lá, vamos dizer assim, estão se afastando emocionalmente. E interessante como quando você coloca, eu construí um lar, porque a casa física a gente constrói e acaba, né? Acabou, construiu, vai morar lá dentro, mas o lar é uma construção emocional, é uma construção que não acaba. Enquanto existir família, essa família está em construção, ou seja, diariamente, todos nós temos que nos esforçar para construir um laço afetivo, para corrigir, sarar feridas que se constroem nesse afeto, para estimular as pessoas no caminho do bem, por exemplo, filhos, né? E para nos vigiar, para saber se nós também estamos fazendo a nossa parte nesse sentido de buscar essa constante harmonização e esse estreitamento dos laços de afeto. Porque um lar não existe só porque as pessoas moram junto. Porque isso o pensionato também faz. O lar é preciso construir laços de afetos, apesar das diferenças. Porque cada pessoa que faz parte do nosso lar tem uma história de vida enquanto espírito imortal diferente da outra. Cada um tem as suas perrengas do passado, tem os seus traumas, tem as suas crenças, que são diferentes, assim como cada um tem virtudes diferentes do outro. E isso pode gerar conflitos, porque na nossa ideia todo mundo tem que pensar igual a nós e fazer tudo direitinho, como nos exemplos que o Elahá deu. E aí é que está o grande desafio. Então, se a pessoa que fez a pergunta já está se sentindo que não o querem lá, talvez não é que eles não queiram você naquela família. O que eles não querem é aquilo que você tem demonstrado ao longo do tempo. Então, o convite é a reflexão, tá? Primeiro, em relação a você. Como é que você está lidando com a dificuldade dos outros? Porque deve haver dificuldades ali, né? Pode ser uma família difícil. Pode ser um ou outro com muitas dificuldades, muitos dramas, que traz muitos problemas. Como você está lidando com isso? Entendeu? Faça uma avaliação. A gente não está aqui para... A gente nem sabe qual é a situação. Mas é importante você fazer a avaliação. Aí você vai pensar, poxa, mas eles que são os difíceis estão pedindo para eu me avaliar? Porque você já percebeu nesses anos todos que a gente não consegue transformar os outros. O máximo que a gente transforma é a nós mesmos. Então, você tem que fazer um processo de mudança, um processo de aceitação da situação que existe e um processo de buscar ver qual é a maneira de lidar com isso que seja diferente da que você está fazendo, porque você já viu que a tua proposta atual não está dando certo. Entendeu? Então, sugestão, te ampara na oração, porque sozinho a gente não consegue. Ora, reza com fé e pede para o seu anjo da guarda, para os espíritos de luz, te abrirem os olhos, te abrirem o coração, para que você veja
O que pode fazer? Que palavras pode dizer? Ou em que momento se calar? O que auxílio, terapias buscar para você ou para as pessoas que estão precisando? Para que você continue construindo esse lar e agora fazendo as reformas, os reparos, aliás, que talvez sejam precisos nessa união de vocês. A espiritualidade, ela está sempre a postos, sempre vinculada a nós, esperando que nós peçamos, que a gente peça ajuda, porque eles não invadem as nossas vidas. Os espíritos iluminados respeitam as nossas decisões. Então, se a gente disser, eu sozinho não consigo, me ajudem, eles vêm em auxílio, inspirando e verificando qual a situação do lar. Se você for espírita, coloque o nome de vocês numa casa espírita, vá no atendimento fraterno, coloque o nome de vocês todos num grupo de oração, veja se não quer fazer um tratamento espiritual para ver se há alguma coisa espiritual também prejudicando a convivência entre vocês. Muito bem, é o nosso Pinga Fogo. Eu vou pedir para a Divina trazer uma próxima pergunta, mas antes da Divina fazer a pergunta, eu queria pedir a você que está com a gente, acompanhando aí pelo canal da Web Rádio Fraternidade, pelos canais parceiros, que dê o seu joinha, que dê o seu like, que você possa comentar, porque tudo isso faz com que o algoritmo do YouTube, das redes sociais, ele pegue esse conteúdo e acabe indicando esse conteúdo para aquelas pessoas que têm esse mesmo interesse. Por exemplo, nós estamos numa live espírita, então o que vai acontecer? O algoritmo vai indicar esse conteúdo para pessoas que não estão aqui acompanhando com a gente, mas como está tendo muita movimentação, está tendo muito joinha, muita curtida, muito comentário, indicar para que as pessoas possam, se desejarem, acessar esse conteúdo. Isso vale para qualquer conteúdo. Então, uma forma que a gente tem de aproveitar esse recurso de divulgação é também fazer isso, é fazer comentários, é dar o joinha e também compartilhar com as outras pessoas. Vou pedir a Divina para trazer para a gente a próxima pergunta, Divina. Eu cuido da minha sogra há 3 anos, morando comigo. Ela já tem 101 anos. Há 2 semanas ficou ruim de resfriado e pegou pneumonia. Está internada em estado grave na UTI. Semana passada, nos chamaram para ver a possibilidade de entubar para tratar o pulmão. E vários outros problemas vêm desencadeando junto. Deixamos claro que não gostaríamos de estender esse procedimento, caso não haja melhoras. Meu marido sempre pede minha opinião para tomadas de decisões. Minha dúvida é, até onde devo interferir para manter ou não entubada, mesmo sabendo que, se sair, poderá desencarnar. Fico sem saber se a minha opinião pode afetar diretamente nessa decisão. Meu coração fica apertado, sei que pode ser a hora dela, mas nunca pensei que fosse assim. Ela é uma idosa muito ativa e antes de ir para o hospital ainda estava completamente lúcida. Muito bem, passo para vocês a ajudar a nossa irmã. O profissional mais adequado para dar essa resposta é o médico. Em circunstâncias desse tipo, quem tem que ser consultado é o médico, porque ele é que tem as condições mais adequadas para avaliar essa circunstância, para ver se a intubação pode ser vantajosa em função da idade, já que ela possui. E a pneumonia em idosos, e no caso ela já é 80 mais, ela é 100 mais, na verdade, já o sistema imunológico é muito, muito frágil. O sistema imunológico de uma pessoa acima dos 60 anos, já não é igual ao de uma pessoa de 30 anos.
Por isso que os idosos se vacinam contra a gripe. Por quê? Porque a gripe nos idosos ela é muito mais gravosa do que numa pessoa mais jovem. O sistema imunológico reage melhor. E eu estou falando de pessoas de 60 anos. Pessoas de 80 anos já têm 20 anos a mais e, portanto, um sistema imunológico mais frágil. Quando eu chego a 100 anos de idade, o sistema imunológico é ainda mais precário. Então, a intubação numa circunstância como essa, ela é um caso realmente bastante preocupante. Agora, se não fizer, também pode ser que ela não resista, né? Porque as pneumonias nessa idade, elas são muito letais. Por isso, eu acho que o mais adequado nessa circunstância é perguntar para o médico, em função do grau que essa pneumonia possa estar, se ela é simples, pulmão só, ou dupla, os dois pulmões, quanto de comprometimento no pulmão tem, quanto de reação à bactéria ou vírus, não sei o que está afetando, se é uma pneumonia viral ou bacteriana, quanto o antibiótico, se ela for bacteriana, pode reagir e melhorar. Se for viral, não tem vacina, não tem antibióticos, só vacina, não tem que esperar o corpo reagir, é diferente. Então, são muitas as perguntas que só o médico pode responder. E tenho visto, nos últimos tempos, um procedimento médico que eu não via antes. Se há uns 10, 15 anos atrás, eu não via. Que é a identificação de um paciente que está muito grave e que, de repente, não há recurso médico, não reage ao antibiótico, o sistema imunológico não funciona, ou o antibiótico não faz efeito, o comprometimento dos pulmões está muito avançado, ou seja, algum fator que, aos olhos médicos, não se identifica um processo de melhoria e possibilidade de cura, eu tenho visto muitos médicos tomarem o paciente e, como ele já está no momento final da existência, transferirem o paciente para o quarto, onde ele pode se despedir da família, porque a medicina diz, olha, eu já não tenho mais recurso, a enfermidade chegou num nível que não tem mais retrocesso, às vezes é um câncer que chegou num nível que a gente não consegue mais a reversão, um adoecimento qualquer, de algo que possa, não estou falando de câncer, mas eu já vi isso também em outras circunstâncias em que se transfere a pessoa sem abandonar o tratamento, é lógico, né? E ela não pode estar em sofrimento, estar com dor, transfere para uma despedida com as pessoas. Agora, a realidade disso que você está vivendo, só um médico mesmo é que pode apontar se existe ainda as circunstâncias de melhoria ou não. Pode ser que essa pneumonia seja leve, que seja fácil. Acredito que, pelo fato de estarem querendo entubar, ela deve estar agravando, e isso é bem preocupante, a intubação numa pessoa mais jovem, numa pessoa de 100 anos é ainda mais difícil, né? Mas, mais uma vez, repito, o médico seria o profissional mais adequado para ajudar a gente nessa decisão. É verdade. O essencial aí, que não ficou claro, é saber se a situação dela já é uma situação terminal ou é simplesmente um tratamento de uma pneumonia em que ela pode ficar curada. E nesse caso, se essa questão de entubá-la vai facilitar com que ela melhore e fique bem e volte para casa, tá? A escolha da família entre entubar ou não
com a opção de não entubar, acontece quando os médicos colocam, olha, não tem mais, ela já está no estado terminal, tá? O pulmão está enfraquecendo e nós temos a opção de entubar, ela pode ficar até tantos dias entubada, isso pode aumentar um pouco em dias a vida dela, mas vai ser uma vida entubada, vai ser uma vida, e quando está entubada, eles fazem a pessoa adormecer, porque é muito incômodo, ou se a família prefere que não entube, e eles ficam fazendo os paliativos, para que a pessoa desencarne sem precisar passar por aquilo, mas só quando está em estágio terminal, tá? Traqueostomia, Sâmia. Algumas vezes, né, principalmente na idade, às vezes depois que tira aquilo, eles ficam, né, com aquela traqueostomiazinha ali também, tá? Agora, se for esse caso, se os médicos disseram, olha, não tem mais, chegou num estágio em que não tem mais retorno, o pulmão dela não vai suportar, né? Que eles podem fazer a intubação para durar mais um pouquinho. Nesse estágio, veja se você, ela é sua sogra, veja com a família dela, com os que conviveram, se ela tem opinião sobre isso. Se ela tem do tipo, olha, se eu estiver morrendo e quiser me colocar um monte de aparelho que vai fazer eu sofrer, entendeu? Deixe que eu vá em paz, não adianta só para ficar mais um tempinho. Tem pessoas Inconsciente, né? E ela é consciente, ela é lúcida, né? Então talvez ela já tivesse comentado qual a vontade dela. Entendeu? E buscar fazer, se existe, se houve essa manifestação, buscar fazer a vontade dela. Mas só se já estiver em estágio terminal, tá? Porque se não estiver a mínima chance de ela se recuperar, a vida em primeiro lugar. E como ela já falou, né? Muita gente pergunta, doutor, se fosse sua mãe, o que o senhor faria? Acho que é a melhor pergunta, né? A melhor pergunta. Doutor, o que o senhor faria nesse caso? Aí, né? Se fosse a sua mãe. Fosse a sua mãe, é verdade, fosse a sua mãe. Divina, a próxima pergunta, por favor. Ok. Ai, deixa 93, 98. Olha, gostaria de entender o porquê. Quando decidi buscar Jesus e mudar minha vida, tudo piorou. 2 anos durmo cansada, acordo esgotada, com os sonhos ruins e coisas que acontecem têm prazo isso para passar? Porque Pedro perguntou para Jesus 7 vezes. Por que não 10, 3 ou 7? Mais 7? E quando Jesus respondeu, ele quis dizer 70 vezes 7 para cada pessoa? Ou para cada vida, para a vida inteira? Obrigada. Estou fazendo tudo no Evangelho no Lar, estudo espírita, trabalho social, mas o que sinto quando estou em sonho com esses espíritos é um ódio deles imenso sobre mim. Tento entender se estou falhando. Muito bem, o que a gente pode dizer para a nossa irmã que está acompanhando? Ela colocou essa pergunta aí no chat. Tá no chat? Tá no chat. Então, assim, o que a gente pode dizer para ela? Como ela disse aqui, me chama muita atenção, né? Depois que eu decidi buscar Jesus, parece que o negócio deu toda uma atrapalhada na vida, né? Então vamos lá, vamos ouvir vocês aí para ajudar a nossa irmã. Muitas vezes a nossa vida está ruim e nós sequer percebemos que ela não está bem. Nós temos um livro muito conhecido dentro da literatura espírita, chamado Memórias de um Suicida. E há um capítulo da obra chamado Conhece-te a ti mesmo, em que o personagem central, chamado Camilo Botelho, por uma indução magnética de um outro personagem chamado Epaminondas de Vigo, ele
retorna ao passado e volta a uma encarnação que ele teria tido na época de Jesus, em que ele era um guerreiro, um lutador, ele era uma pessoa que vivia nos confrontos, nas batalhas, nas guerras. Ele não tinha um braço. Ele tinha perdido um braço na batalha. Ele nem percebia isso. A vida dele era odiar. Tudo aquilo que era bom, ele tinha raiva. Tudo aquilo que era bonito, ele tinha raiva. Ele era tão inconsciente da situação que ele vivia que ele comenta no livro o seguinte: eu era tão adormecido em termos espirituais que eu nem me dava conta quando eu estava encarnado ou quando eu estava desencarnado. Quando eu tinha dinheiro, eu oprimia. Quando eu reencarnava pobre, eu odiava. Então, eu vivia numa gangorra o tempo todo, inconsciente, sem a menor compreensão das coisas que se passavam em meu derredor. Então, trazendo esse raciocínio, eu poderia dizer para você que, enquanto nós estamos anestesiados pelo mundo, nós sequer percebemos que sofremos. A dor do mundo nem nos machuca, porque eu não reflito sobre mim mesmo, eu não penso sobre mim, eu não analiso e não estou na expectativa de experimentar algo de diferente na minha vida. No momento em que nós tomamos a decisão de nos aproximarmos das coisas espirituais, nós começamos a criar expectativas. E, às vezes, nessas expectativas que a gente tem, nós temos a tendência de esperarmos que, em função da nossa sinalização de mudança, que o bem derrame-se sobre as nossas vidas. No livro Agenda Cristã, há uma frase de André Luiz que diz: tem paciência, porque diante dos teus momentos de busca da luz, existem milênios de sombras. Então, nós arrastamos, às vezes, muitas e muitas histórias de desequilíbrios, de tropeços, de feridas, que no momento em que nós nos colocamos em condição de percebermos esses momentos de aprendizado, nos dá a sensação de que nós estamos debaixo de uma tempestade de dificuldades, de dores, de abandonos, de feridas. Mas a própria doutrina espírita, quando trabalha essa questão, há uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. O que se esconde por trás desta frase? Benditos somos nós quando descobrimos que estamos em sofrimento. Porque antes sofríamos e sequer tínhamos compreensão de que estávamos num processo de dor. O nosso despertamento para as verdades espirituais, em verdade, não deve ser de buscarmos uma plenitude em nós antes de fazermos a limpeza íntima das nossas almas. Então, o que se espera para o aprendiz que se levanta e diz: eu quero me aproximar do bem, é a experiência dos desafios, das dores que ainda trazemos dentro das nossas almas. Então, nós vamos ter que aprender a ver a diferença na nossa sociedade e agirmos, a tentarmos harmonizar um lar que está em desalinho, que antes eu não quero nem saber, cada um que se cuide. Agora, eu tenho um diferente. Aí eu enxergo meus pais, que antes eu nem enxergava. Eu enxergo a necessidade de cuidar de meus filhos, que antes eu não via. Eu enxergo o meu parceiro nas dificuldades que ele tem, que antes eu nem notava. Eu enxergo os meus desafios, que antes eu não estava preocupado com isso. Eu outro dia fui para uma pizzaria com os amigos
E aí a gente estava conversando sobre imortalidade da alma. Eu disse, cara, a gente está fazendo esse evento, todo mundo preocupado com isso, mas fora desse nosso meio, tem muita gente que nunca se perguntou. Pergunta para essa garçonete. Aí a garçonete veio e nós perguntamos, para onde você acha que você vai depois da morte? E ela respondeu, eu nunca pensei nisso na minha vida. É uma pergunta muito profunda. Eu nunca me questionei sobre nada disso. Quer dizer, ela está vivendo, mas ela não está se preocupando sobre isso. E, evidentemente, um dos grandes desafios no nosso processo de transformação é o perdão, que você também questionou. E quando Jesus fala sobre o perdão, 70 vezes 7, isso é apenas ilustrativo. Não é para ninguém estar com uma caderneta contando, já foi uma, já foi duas, já foi três, agora já está, agora já vai, agora vai. Esse 70 vezes 7, ele tem uma linguagem metafórica dentro do Velho Testamento. Inclusive, há um descendente de Caim, que essa frase 70 vezes 7 é atribuída a ele. Eu acho que é neto ou bisneto de Caim. Caim é aquele que matou seu irmão Abel. E Deus diz, faz uma marca nele, para que ninguém o mate, para que ele fique vivo, lembrando do que ele fez para o irmão dele. Porque aquele que machucar Caim será punido 7 vezes. E aí o bisneto dele é dito, será punido 70 vezes 7 vezes. Então, isso não é 490 para a gente contar. É a expectativa de que, na medida em que eu exercito isso, sem um número efetivo, que a gente vá aprendendo a se melhorar. Existem pessoas que trazem a ideia de que é 70 vezes 7 cada falta. Isso é uma interpretação. Mas se a gente for tomar mesmo o sentido do Cristo, é um sentido metafórico. Cara, é 10 mil vezes. É 10 mil, então eu vou começar a contar. Não. É até você aprender a não se preocupar mais em contar o que você está fazendo em prol do próximo. Ok? Olha, é muito complicado, né? Você deve estar estranhando muito, porque exatamente depois que você resolveu aceitar Jesus, você começou a ter esses sonhos ruins, a acontecer essas coisas ruins, e às vezes a gente fica se perguntando, poxa vida, eu estava melhor antes de aceitar Jesus. E é interessante porque não existe coisa melhor do que a gente sentir Jesus perto de nós. Porque aceitar Jesus não é algo da boca para fora. É eu aceitar a proposta de vida do Cristo e transformar a minha vida de acordo com os conselhos que ele deu quando esteve na Terra. Né? Esse é o aceitar Jesus, é fazer uma avaliação profunda, uma transformação profunda. E veja só que coisa bonita que Jesus fez. E eu vou falar considerando que tudo que você disse, tá? Realmente aconteceu, de você ter sonhos ruins, repetitivos, de acordar cansado, porque sempre você vê algumas entidades que demonstram ódio por você. Então, eu vou considerar, porque pode não ser, mas eu vou considerar que sim, sejam entidades que lhe assediem, que lhe perturbem durante o seu sono, o sono do corpo, porque é quando nós espíritos, nos afastamos um pouquinho, aquela amarra do espírito com o corpo fica mais frágil, e aí a gente consegue perceber o espiritual. E você não está tendo muitas percepções agradáveis, e isso não deve estar te fazendo bem, né? Mas por que depois que aceitou Jesus? Eu vou fazer a pergunta ao contrário. E se você não tivesse aceitado Jesus, como você iria enfrentar isso? Você já imaginou que esses irmãozinhos, que são nossos irmãos, que são seus irmãos,
e que por algum motivo que você não se lembra, que pode ser dessa ou de outras existências, eles têm uma animosidade com você. Você já pensou que eles sempre existiram, sempre estiveram por perto, mas de alguma forma, talvez, eu estou dizendo talvez, pela sua fragilidade, quando você não aceitava Jesus, eles eram mantidos afastados, e quando você aceitou Jesus, eles foram autorizados a se aproximar de você, porque agora você tinha uma estrutura, uma coluna muito forte, não para enfrentá-los, mas para mostrar para eles que era uma pessoa, que hoje é uma pessoa diferente, porque eles têm uma animosidade com você em vidas passadas, com aquilo que você era. E você está tendo a oportunidade de dizer, olha, hoje eu sou diferente. Hoje eu aceitei Jesus. Hoje eu estou me tornando uma pessoa melhor. Assim, assim, assim. E eles vão perceber isso. E quanto mais você se transformar, mais eles vão perder acesso a você. Porque você estará se iluminando, porque aceitou Jesus. E Jesus autorizou que esses irmãos que também fazem parte da ovelha, né? Do rebanho de Jesus, assim como você, como nós fazemos, para fazer com que eles também se curem dessa animosidade. Então, é o momento de você sonhou, acorda e pede perdão. Eu não me lembro o que eu fiz, porque eu renasci, esqueci. Mas vocês estão me gritando que eu fiz muito mal a vocês. E eu peço perdão. E peço que vocês vejam que eu sou frágil, mas eu estou tentando ser hoje uma pessoa melhor. Converse sinceramente com eles. Que esse seu medo, ele vai se diluindo e você vai começando a criar um vínculo diferente. Nunca entre na luta mental. Saiam daqui, porque Jesus não pega vocês, não amarra e joga no inferno. Isso não existe. Do jeito que Jesus cuida de você, Jesus vai cuidar deles. Pense que vocês tiveram uma perrenga que a gente não sabe o que é, em vidas passadas, e agora eles vêm, eles abandonaram a possibilidade de ser felizes no mundo espiritual porque não souberam perdoar você, e hoje vêm como seus cobradores, e é hora de você dizer, eu sei que eu errei, e eu estou à disposição da vida para corrigir esse equívoco, eu peço que vocês me perdoem, entendeu? Ore e ore bastante. Faça o seu processo de transformação moral, de transformação das suas atitudes nas mínimas coisas da vida. Estude Jesus, estude a proposta de vida dele. Ponha isso em prática, porque quando você se curar, você vai estar permitindo que esses seres que você vê se curem também. Muito bem. Muito bem, o nosso Pinga Fogo. Você vai dar os parabéns aí agora? Seu microfone. Eu falo porque senão some aqui, né? Posso dar sim. Então deixa eu dar os meus parabéns aqui. Estou falando. Boa noite, meus queridos companheiros do Centro Espírita Humberto de Campos, da cidade de Guidoval, em Minas Gerais, que agora, no dia 26 de maio, faz 3 dias? Não, foi maio, né? Não é junho, Mês é passado. maio. Foi mês passado. Completou uma criança, 58 aninhos. Então, em 2028, vai completar 60 anos. Então, presumivelmente, foi fundada em 26 de maio de 1968. Parabéns para os meus queridos companheiros de Guidoval. Que Deus abençoe vocês e que a gente continue nesse trabalho
não só de falar, mas de acolher as pessoas que precisam de amor, de afeto, dentro daquilo que o Espiritismo possa nos ofertar. Muito bem. O Jorge, Samer, nós temos uma pergunta aqui. A nossa irmã mora fora do Brasil. E ela escreveu para a gente assim: ó, eu moro no exterior há muitos anos e lamento não poder frequentar um centro espírita. Há uns 10 anos, minha filha adulta começou a sofrer ansiedade e ataques de pânico. Tentou suicídio 6 anos atrás. A tentativa aconteceu quando estava embriagada e, graças a Deus, foi socorrida a tempo. Depois da tentativa, ela parou de beber e começou a terapia com um psiquiatra e um psicólogo. Foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Mesmo com terapia, ela sofre muito com a falta de equilíbrio emocional, principalmente no campo afetivo. Tem um relacionamento muito complicado com um homem 17 anos mais velho que ela. Já se separaram e se juntaram diversas vezes. Ela não é espírita e nem frequenta nenhuma igreja. Tenho comigo que a situação dela pode ter origem em outras encarnações. Ela começou a demonstrar esse comportamento de desequilíbrio emocional depois que conheceu o namorado e depois que terminou a faculdade. Não sei se isso é coincidência, mas parece que ela fica mais vulnerável quando está com ele. Me preocupo muito com o futuro dela, pois ela sempre volta para nossa casa desesperada quando tem essas crises emocionais. Claro que sempre a acolhemos, mas sei que eu e meu marido não estaremos aqui para sempre para acudi-la. E aí, cadê o resto da pergunta? Ai, Rubens, você comeu o resto da pergunta. Deixa eu pegar aqui, gente, no original. Vamos lá. Uma amiga minha frequenta um centro espírita no Brasil e se ofereceu para pedir ajuda à casa sobre a possibilidade de isso ter a ver com espíritos obsessores. Ela me pediu o nome completo da minha filha, sua idade e seu endereço físico. Aí ela coloca as perguntas que ela gostaria que vocês ajudassem ela a entender. É possível que uma casa espírita em outro país possa determinar se o que a minha filha está passando é devido à influência de espíritos obsessores? E como podem ajudar sem a presença física dela? Aí ela coloca também: há necessidade de um endereço físico para que os médiuns possam ajudá-la? Achei meio estranho. Além das minhas preces, que são diárias, o que mais posso fazer por ela? Sofro muito pensando na reação dela diante das provas que a vida ainda pode trazer para ela. Eu coloco essas questões que ela trouxe aqui para a gente, Jorge, Sam, para que vocês possam falar. E pode ser também a dúvida de outras pessoas que possam estar passando por uma situação semelhante, morando fora, principalmente fora do Brasil. Ok. Vamos começar pelo transtorno primeiro. É muito importante que você consiga uma informação de outro profissional para confirmar o diagnóstico de borderline ou não. Por quê? Porque a opinião de um único profissional pode, eu disse pode, não ser exata. Então, como esse diagnóstico é um diagnóstico que vai levar a um acompanhamento médico por toda a vida, um fenômeno de borderline não é como um processo depressivo ou de ansiedade que você pode fazer um tratamento, iniciar uma mudança de hábitos e conseguir contornar e libertar-se desse transtorno. O transtorno de borderline, ele tem uma característica distinta, porque ele está ligado com a desorganização da capacidade da criatura de conseguir manter uma coerência por muito tempo numa determinada direção. É diferente. Então, esse tipo de transtorno,
Se for realmente borderline, ele tem tem que ter uma atenção maior em cima dele, né? Então, minha primeira recomendação é que você procure um segundo profissional, para que esse segundo profissional faça, sem saber o que tem, para ver se ele chega nesse mesmo diagnóstico. Não chegue lá e pergunte, olha, minha filha foi diagnosticada com borderline, se eu confirma, porque você acaba induzindo o profissional. Leve lá para ver o que ele acha, o que ele diz, né? Para que a gente não se abrace com uma informação que pode não ser a verdadeira. Uma vez confirmado que o processo é de borderline, você vai ter que acompanhá-la pela existência inteira. Aí vai ter que ter o psicólogo para que ela vá, converse, ouça, e o psiquiatra, que vai precisar administrar a medicação para que ela saia das oscilações de comportamento que ela tem. Ou seja, ela vai continuar oscilando, que é da natureza do borderline oscilar. Só que ela não vai oscilar na borda, porque o borderline vai lá na borda e vem na borda. Na borda, na borda. Então, a pessoa está alegre, está triste, quero fazer, não quero mais, vem comigo, não quero ninguém. Essas oscilações de humor, elas são muito intensas e muito de curta duração. Eu posso estar feliz agora e estar profundamente triste 2 minutos depois. É diferente de um transtorno bipolar, em que você fica num polo dias, até semanas, aí você muda para o outro polo. Borderline, essa oscilação aí, ela é muito mais intensa. E aí vai precisar de uma medicação para que a oscilação, ainda que frequente, não seja tão profunda para um lado e para o outro. Então, primeiro, procurar um profissional. Segundo, ela vai ter que ter acompanhamento psicológico e um acompanhamento de um psiquiatra para que ela não entre nos polos dessa conduta. Você fala que ela pode ter tido um gatilho nessa relação que ela mantém com essa pessoa. É possível possível que seja. Mas o transtorno de borderline ele é da criatura, ele pode ter sido apenas um gatilho, ou você não percebeu que ela tinha e ela manifestou de maneira mais efetiva quando um desagrado, um não atendimento aos seus desejos se apresentou, então aí ela manifestou, e aí você passa a perceber que ela assume essa característica. Então, o transtorno tem esse padrão, e essa tentativa de suicídio é algo que realmente não está fora do radar em função das oscilações profundas que a pessoa pode experimentar dentro desse processo. Então, tem que ter atenção, realmente, tem que ter atenção, ficar de olho nela. O que o centro espírita pode fazer? Bom, o centro espírita ele entra da seguinte maneira. Os processos, eles não costumam ser simples, eles costumam ser híbridos, costumam ser combinados. Fenômenos de cunho psicológico têm, de maneira bastante frequente, a presença de componente espiritual. Ou seja, eu sou depressivo, mas eu tenho entidades que aumentam o meu processo de depressão. Eu sou ansioso, eu tenho entidades que potencializam a minha ansiedade. Eu posso ter borderline e elementos me assodam, amplificando um problema que eu já tenho em mim. Na verdade, a influência espiritual apenas faz crescer o fenômeno que, em princípio, já existe dentro de mim. Então, o atendimento espiritual pode ajudar, sim. E o que uma oração pode fazer de mal? Se o centro espírita ora, não há nada de negativo que ele possa fazer. E como é que isso funciona?
se ora, se mentaliza, se irradia o pensamento para conseguir, de alguma maneira, levar energias que possam, de alguma forma, trazer as entidades que estejam vinculadas a ela para um atendimento na reunião mediúnica. É isso que acontece. Então, você mentaliza, você pede a Deus a permissão para que as entidades que estejam vinculadas possam vir, e aí, nessa hora, o trabalho de atendimento espiritual pode acontecer. Por que do endereço, hein? O endereço pode parecer um ritual, mas é sempre bom que a gente assim atue para que a equipe espiritual possa agir de maneira mais exata. Nós temos um caso, acho que é o capítulo 12, capítulo 11, acho que é o capítulo 11, do livro Missionários da Luz. O caso Raul. Raul havia se suicidado e os mentores vão para ajudar a localizar onde ele está. E o próprio mentor diz assim: não, eu sei que eu poderia me movimentar espiritualmente e localizar, mas eu preciso que as forças terrestres se mobilizem no interesse de que isso aconteça. Então, nós queremos que haja uma movimentação de assim, eu quero mover. O que eu que estou encarnado, posso fazer? Então, eu vou orar, eu vou dizer, gente, eu moro no local tal, a minha filha está... Ou seja, eu preciso colimar a minha energia na direção daquilo que eu desejo, para que essa energia facilite a conexão. Os mentores vão, visitam a casa da família totalmente desestruturada, mas tem umas entidades que estão ali, e eles vão dialogando, investigando, e chegam no Raul. Ele havia se suicidado, estava morando num local que mata bicho, matadouro. Estava morando no matadouro, ali desencarnado, sendo levado por entidades perversas que se nutriam das energias dele. Ele estava jogado lá como mais um animal servindo de pasto para as entidades perversas. Aí ele é retirado de lá. Mentores poderiam achá-lo sem isso? Poderiam, mas é para que se perceba uma movimentação, um interesse das pessoas em que isso se dê. E não é só dar o endereço, é no dia da reunião, a gente vibrar. Ah, mas ela não vai vibrar, mas você vibra. Você procura manter a energia para fazer com que a nossa intenção de ação espiritual possa ser melhor acolhida no mundo espiritual. Uhum. Às vezes é difícil para nós compreender isso, né? A gente está tão acostumado com a matéria, com distâncias, que em termos de energia não existem essas distâncias semelhantes a essa no corpo físico, né? Que quando existe um pensamento, né? E as obras dizem isso, se você pensa em alguém, pensa algo sobre alguém, esse pensamento corre o espaço, corre o universo até chegar na pessoa, até chegar no destino, né? Então, imagine um pensamento de oração, de vibração por alguém, ele chega em outros países tranquilamente, tá? Mas o essencial daqui que eu queria colocar, porque o Alahá já foi completo, faça da sua casa um verdadeiro templo. Não literalmente, tá? Mas acostume-se a orar, acostume-se a manter um nível de pensamentos, de diálogos dentro do lar, sempre produtivos para criar uma ambiência salutar que a sua filha precisa, tá? Porque possivelmente, em havendo
um trabalho espiritual para sua filha, o seu lar, aonde for, vai ser visitado, tá? Vai ser visitado ou pelos espíritos do próprio centro, ou entrando em contato com entidades que trabalhem em outros países, porque existem almas do bem iluminadas, cuidando de todo o nosso planeta, em cada cantinho do nosso planeta, onde haja vida, essas entidades estão lá, as entidades do bem estão lá, tá? Mas a gente precisa fazer a nossa parte, orando, construindo um ambiente harmônico e pedindo, porque a gente, agora ela colocou, nós temos que dar esse sinal, dizendo, sim, eu quero, pedir e obtereis, né? Bateis a porta e ela se abrirá. Jesus ensinou isso, tá? Nós pedindo, o Pai atende. Muito bem, obrigado, Jorge, Sâmia. A gente segue aqui. A próxima pergunta, Jorge, Sâmia, é a seguinte. Eu gostaria, se possível, um esclarecimento sobre essa mensagem na parábola do semeador. Eu não consegui entender por que 100, 60 e 30 por 1. Mas aquele que recebe a semente em terra boa é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto. Às vezes 100 e outro 60 e outro 30 por 1. Mateus 13, 18, 23. Sem ser uma palestra, né? Mas pode fazer um recorte, vai. São 3 terrenos de chamado. Todos 3 são terra boa, você viu? Tanto que produz a 30 por 1, como o que produz a 60 por 1, como o que produz a 100 por 1. Tudo é bom. Então, se eu produzir a 100 por 1, ou seja, se eu produzir a 100%, eu sou terra boa. Se eu produzir a 60%, eu também sou. E se eu produzir 30% do que eu poderia, também já estou. Porque eu já estou produzindo. Se a gente pudesse usar isso matematicamente, seria 1/3, 2/3 e 3/3, né? Então, a 30 por 1 seria se eu produzisse apenas a 30% do que poderia. A 60 por 1 é 2/3 e a 100% são 3/3. Então, deve ter alguma coisa que pode ser 3. Que se a gente fizer as 3, a gente está a 100%. Se eu fizer 2 das 3, eu estou a 60%. Se eu fizer só uma das 3, eu sou terra boa, mas eu estou a 30%. E a gente encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, 3 coisas que nos levam para 100%. Pergunta ao doutor da lei: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna, para produzir a 100%? Que a vida eterna é ir para não voltar mais, cumpriu toda a programação, vida eterna vai para lá e não precisa reencarnar. O que eu devo fazer para alcançar, para cumprir o meu planejamento completamente? 3 coisas: amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. Se eu só amo a Deus, mas eu não amo o próximo e nem a mim mesmo, eu estou produzindo a 30%. Ou só amo o próximo, ou só amo a mim mesmo, mas não amo o próximo e não amo a Deus, eu estou a 30%. Mas se eu amo a mim mesmo e amo o próximo, ou amo o próximo e amo a Deus, ou amo a mim e amo a Deus, eu estou fazendo 2 dos 3. Eu estou a 60%. Mas quando eu amo a Deus, quando eu amo o meu próximo, eu amo a mim mesmo, eu coloquei as 3 condições que o Cristo nos ofereceu para que nós nos libertemos da roda das reencarnações, que alcancemos a liberdade. Então, nós já somos terra boa quando eu faço a caridade, quando eu procuro o meu autoconhecimento ou quando eu me conecto ao divino. Mas não basta só isso. É preciso me conectar ao sagrado, perceber Deus na minha vida, realizar pelo próximo tudo aquilo que eu puder e não descuidar
da minha transformação e da minha mudança interior. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo é garantir 100% daquilo que a gente poderia ser. Tranquilo. Muito bem. É o nosso Pinga Fogo, edição de número 320, 29 de junho de 2026. A Divina separou ali a próxima pergunta, Divina? Qual que é? É 9401. Então vamos lá. Jorge, em Memórias de um Suicida, Camilo aprende que o suicida não reencarna no seio familiar. Isso condiz com o que a doutrina espírita ensina? E aí, com vocês? Não é o que está dito lá. O que está dito lá é o seguinte: os filhos ingratos perdem a concessão de renascer próximo de seus pais para se reeducarem. Porque, como foram ingratos aos pais, terão que ter relações com outros na condição de pai e de mãe para que despertem para aquilo que receberam e que não foram atentos a isso. Mas eles não dizem o suicida, dizem os filhos ingratos. Aí, dentro do texto, tem um pedacinho assim: os suicidas também são considerados filhos ingratos, porque não observaram o sofrimento que levariam para seus pais em função de seus atos. Então, em função de estarem colhidos no grande bojo dos filhos ingratos, estão inscritos na lei de causa e efeito para passarem por essa possibilidade, que não é determinante e também não é definitiva, ou seja, suicidou, não vai reencarnar perto do pai. Isso, tudo que é assim muito absoluto, muito quadradinho, a gente tem que desconfiar. Então, ele é ingrato, não vai. Não, pode ser que tenha. Pode ser que ele seja ingrato e renasça próximo de novo. Qual é o problema? Mas essa perspectiva, ela existe dentro da lei de causa e efeito, não com caráter definitivo, do tipo: olha, você foi filho dele e se suicidou quando era filho, então você nunca mais vai ser filho dele. Não. Para movimentar a alma, para mexê-la no sentido do despertamento, isso pode acontecer. Então, veja que é para filhos ingratos. Já que você falou do Memórias de um Suicida, eu vou pegar uma obra de Dona Ivone do Amaral Pereira. No livro Cavaleiro de Namier, Dona Ivone do Amaral Pereira chama-se Berthe de Somerville. Ela é uma filha bastarda e é cuidada por um casal, mas ela é uma filha horrível, ela é muito ingrata, e ela não é filha biológica, mas eles cuidam dela e dão a ela, deu nobreza a ela, acolheram e tudo, mas ela é difícil, viu? E aí Berthe de Somerville faz um monte de desacerto nessa existência dela. Aí ela vai reencarnar como André de Guzmán. Dá uma olhadinha lá em André de Guzmán, quem são os pais dela. Aí você vai ver que o livro diz o seguinte: André de Guzmán, reencarnação de Berthe de Somerville. Não renasceu com nenhum dos parentes da encarnação anterior. Nem os pais, nem irmãos. O único que vem de uma encarnação para outra é Charles. É o único. Todos os demais são desconhecidos para ela. Ela tem 2 primos que são do passado, mas é primo. E o irmão. Agora, pai, mãe, totalmente estranhos a ela, porque naquela janela ela havia perdido a concessão de encontro com eles. Quando ela se movimentar para merecer de volta, ela reencaixa e segue na caminhada ao lado dos seus amores, porque o que Deus mais quer na nossa vida é o quê? Que a gente ame. Então, como é que ele vai negar que as pessoas que amam possam se reencontrar? É a perfeição da lei divina, né? Esses afastamentos, eles acontecem provisoriamente e por necessidade. Quantas vezes nós não pegamos um filho e dizemos: não,
você não está se dando bem em tal local, eu não vou deixar mais você ir nos finais de semana para tal local, porque isso não está sendo bom para você. Até você saber se comportar lá. É a mesma coisa que acontece. E esses afastamentos provisórios, eles não acontecem só em relação à família, eles podem acontecer em relação, por exemplo, a ambientes culturais. Nós participamos, pertencemos a determinados clãs, determinadas culturas, determinados países, e muitas vezes precisamos nos afastar desses ambientes e ir para outros países, outros locais para crescer, para aprender também. E depois podemos retornar para lá, podemos nascer em outras raças, já nascemos em outros corpos constantemente, né? Sempre o objetivo é o amadurecimento do espírito. Uma realidade existe nas obras básicas, né? Já que ela perguntou se era isso. As obras básicas dizem que a verdadeira família é a família pelos laços espirituais. Que pode acontecer de a família pelos laços consanguíneos, e que é o normal, é a regra, serem compostos pela nossa família espiritual, ou seja, é aqueles laços que são construídos por amor, que naturalmente, ao longo das existências, aqui no mundo espiritual, né, ao longo da vida, a gente vai se afinizando a pessoas e vai construindo essa família afetiva, que nada tem a ver com DNA, com herança genética, ela é um vínculo espiritual. E que geralmente eles se programam de nascer juntos. Mas pode acontecer, que é a exceção, em alguns casos, em essa regra ser quebrada pela necessidade de um deles de renascer num outro ambiente, às vezes com outras pessoas, onde existe uma perrenga e ele tenha que se resolver. Resolveu, retorna. Tá? Mas tudo isso é dentro do projeto divino de amadurecimento espiritual, de correção de rumos, né, na nossa existência que a gente precisa. Muito bem, de volta ao nosso Pinga Fogo, edição 320. A Divina já separou ali mais uma pergunta, vou pedir para ela trazer. Por favor, Divina. Rubens. Sim. Rubens. O caso Raul está no capítulo 11 do Missionários da Luz. É 11 e o capítulo chama-se Intercessão. Olha aí o nome do capítulo. O que eles vão fazer é pedir uma intercessão em favor de Raul. Tá bom? Aí vai lá no Matadouro. Isso, então tá certo. Então a nossa irmã pode dar uma olhada lá no livro, que ela vai acabar buscando, tendo um pouco mais de conhecimento acerca disso. Mas a Divina separou ali uma pergunta para a gente. Por favor, fala sobre a passagem da cura do servo do centurião. Foi a fé dele ou o merecimento do servo? E aí, gente? A cura do servo do centurião é uma passagem que se reveste de singular importância, porque, como ele era centurião, evidentemente ele não era judeu, ele era romano. Um centurião era um homem que comandava uma centúria, ou seja, um conjunto de 100 soldados. Se eu fosse trazer para a nossa realidade, sei lá, ele seria uma espécie de sargento, um tenente, alguma coisa assim. É um homem que toma conta de 100 homens. Então, ele não é um soldado comum, ele não é um legionário comum, ele já é um centurião. E já tem uma graduaçãozinha. Não é lá muita coisa, mas ele já é um centurião. E ele faz parte do povo opressor, porque os romanos estavam em Israel para oprimir o povo, ou seja, nós vamos esmagar esses caras aqui. E os centuriões que viviam na região da Galileia sabiam que a Galileia era o ninho da revolta. Eles não estavam ali simplesmente a passeio, eles tinham uma visão muito crítica daquela região, porque ali, de vez em quando, prorrompiam violências, Aqui estão dizendo que ele é um capitão.
que equivale a uma companhia. Eu não sei. Não sei quanto O é que é, mas equivalente. O equivalente. é 100 homens. Um centurião comanda uma centúria. E aí ele, então, mesmo sendo romano, mesmo sendo do grupo dos opressores, mesmo estando nessa região, o servo dele adoece. E ele vai procurar Jesus. Quando ele vai procurar Jesus, olha a maneira... o Bidu é militar. Perfeito. Então, se é um capitão, está resolvido o problema. É um capitão. Pronto. Então, vamos lá. Ele vai procurar por Jesus, mas ele vai atrás dele e diz o seguinte, que o servo dele está doente, e ele fala uma coisa que na missa sempre o padre fala: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada. Dize uma só palavra, e eu não me lembro o que é o resto. Diz uma só palavra e ele será salvo, uma coisa assim, ou ele será curado. E aí, então, quando ele diz isso, ele fala que Jesus nem precisa ir lá na casa dele. Só dele dizer que ele está intencionado de que o seu servo se cure, ele já sabia que o servo seria curado. Aí o Cristo faz uma observação: sem verdade vos digo, nem em todo Israel encontrei a fé como deste homem, que nem judeu é e que não precisa nem que entre na morada dele. Aí, muito bem, esse serei salvo é o da igreja, Teresa. Dizei uma só palavra e serei salvo é como a igreja trata, mas quando ele fala, dizei uma só palavra e ele será curado, ele será salvo. Eu não me lembro como é que é lá a frase que ele diz. Aí Jesus diz: nossa, mas que fé incrível. E Jesus realmente não vai na casa do centurião. E quando o centurião está indo para casa, uma pessoa vem ao encontro dele na rua e diz: o teu servo já está curado. Ou seja, à distância, Jesus curou. Então, qual é a relevância desse fato? É que aí nós encontramos mais um dos mecanismos que Jesus usava para curar. Ele curou com a palavra, ele curou com saliva, ele curou com saliva misturado com terra, ele curou a distância, ele curou a mulher hemorroísta, ela que tocou nele, ele curou pessoas de diversas formas diferentes. O que aqui se demonstra é que ele não precisa... o centurião diz assim: eu comando muitos homens. Eu tenho homens sob meu comando. Não precisa que tu vá lá. Basta que tu digas que alguém deva ir, que alguém irá em teu nome para salvar. Ele era politeísta, né? Porque ele era centurião. Então, ele entendia da hierarquia dos seres espirituais. Então, você não precisa ir. Manda um anjo lá. Manda alguém que te obedece, que esse cara vai lá e faz. Você não precisa ir diretamente. Isso é tão grande que você não precisa ir diretamente lá. Então, nós vamos perceber aqui exatamente essa manifestação de que o Cristo poderia curar alguém à distância. E a relevância está no fato de ter sido um centurião, um romano, que empresta a Jesus o poder de curar alguém sem precisar tocar, estar próximo, ir até a casa. É aí que está a grandeza dessa passagem. Ok. Muito bem, o nosso Pinga Fogo. Divino, você já escolheu a outra pergunta aí? Qual que é o número? 9385. Então, vai lá. Quando o espírito desencarna, ele lembra de quem foi? Se foi homem ou mulher, profissão, ou filhos, ou marido? Com vocês. Quer começar, Sâmia? Sim. Eu acredito que você esteja perguntando sobre a última existência, né? Sobre a última encarnação.
Olha, o que podemos dizer é que cada caso é um caso, não existe uma regra única. Geralmente, as pessoas que desencarnam, elas lembram quem elas são. Muitas vezes as pessoas falecem, desencarnam e não se dão sequer conta de que desencarnaram, né? Para elas estavam dormindo, poxa, mas estavam no hospital ou sofreram um acidente, às vezes não se dão conta, elas simplesmente despertam com a visão espiritual, saem caminhando e buscam a sua casa, se preocupam com o seu trabalho, têm preocupações que demonstram, e a bibliografia é ampla nesse sentido, que demonstram que elas têm conhecimento de quem são, o seu nome, as suas profissões, se preocupam com o lar, né? Tentam encontrar o rumo, encontrar o caminho de casa, enquanto espíritos ficam confusos, né? Porque as pessoas não os veem, enfim. Mas pode acontecer em determinadas situações a pessoa ter um esquecimento, pelo menos de alguns fatos. Sim, a gente observa que pode acontecer de a pessoa ficar um pouco, como diz Kardec, num estado de perturbação, tá? Mas acontecendo isso, dependendo do trauma que a pessoa passou, às vezes da situação de saúde, até mental, que a pessoa tinha, isso pode acontecer, mas ela vai recobrando essa recordação da sua existência, a última, ela vai recobrando tranquilamente no mundo espiritual. Aliás, é essa lembrança tão nítida que eles têm de quem foram e quem são todos, que aumenta os vínculos, os laços, né? Ou seja, a pessoa que desencarna e retorna da pátria espiritual, ela não lembra só dos fatos, mas ela continua sentindo as mesmas emoções pelas pessoas, continua amando, sentindo saudade. O pessoal daqui está em luto, ele de lá está em luto também, porque não queria ter ido para lá, queria ter ficado aqui, construído seus sonhos aqui. Depois ele vai se amadurecendo e vendo que ele tem como construir os seus sonhos lá também, tá? Então, assim, a vida, ela é uma só. Nós temos várias existências, tá? O que faz eu esquecer é o corpo físico. O corpo físico limita-nos enquanto espíritos. Nós somos bem limitados. Quando nós retornamos para a pátria espiritual, nós não temos por que esquecer, a não ser que exista alguma exceção, né? Algum trauma, alguma coisa. Mas é provisório, como a gente colocou. E mais, ao longo do tempo, quando estivermos preparados, o normal é nós irmos acessando existências anteriores à última também. Aí a gente vai começando a montar o quebra-cabeça. Então, é por isso que isso aconteceu. Então, é por isso que eu tive essa dificuldade vinculado àquilo. Entendeu? E aí a gente vai montando e tendo uma visão mais ampla da sabedoria divina. Muito bem. Isso aí que essa minha falou é exatamente o que a gente encontra na literatura. Qual é o típico? O típico é o desencarnar lembrando da última só. Até quando a gente desencarna, a gente não tem uma lembrança tipicamente fácil das últimas encarnações. A tendência é que a gente desencarne lembrando só da última. Porque o tempo que passamos encarnado cria condicionamentos na nossa memória que bloqueia o acesso ao ontem. Depois de um tempo no mundo espiritual é que você vai tendo a possibilidade de retornar à lembrança de coisas que existiram, mas ficaram sepultados na mente. Então, no livro Nosso Lar, tem uma história, não vou lembrar aqui o capítulo, mas tem uma história lá de Dona Laura e seu marido, chamado Ricardo. Eles estão fazendo uma espécie de, vou falar, não é essa bem a palavra, mas vou falar, é um tratamento para dilatar a memória, para eles lembrarem 300 anos, para pegar algumas últimas encarnações que, sozinhos, eles não estão conseguindo lembrar.
Mas para que eles consigam ter uma encarnação mais proveitosa, eles vão permitir que eles acessem essas lembranças, para que eles tenham mais compreensão do que eles vão precisar realizar nesta encarnação que eles vão fazer agora, ainda vão reencarnar, para ter bem proveito. Então, eles vão ter uma regressão de alguns séculos para poder ajudá-los nesse sentido. Mas ela não é automática. E eles não são espíritos atrasadinhos, são espíritos já com uma certa evolução. E mesmo assim, não conseguem acessar sozinhos o seu próprio passado. Então, tipicamente, eu recordo da última. E os mais evoluídos relembram as mais remotas, ou então são levados a uma espécie de tratamento para que a memória se dilate. Isso é o típico. E o que a Samia lembrou é muito importante. Existe muita gente dementada que não sabe nem o nome, está totalmente alienado, não sei quem eu sou, eu não sei o que aconteceu, não sabe se está morto, não sabe se está vivo, em função do processo de perturbação. Quem quiser estudar sobre perturbação, pegue o livro O Céu e o Inferno, capítulo 1º da segunda parte, um capítulo chamado O Passamento. Eu já até falei isso aqui no outro Pinga Fogo, vou falar de novo. Uma vez eu fiz uma live para Portugal e o pessoal me perguntou, o que é passamento? Por que colocou passamento? Eu disse, não, passamento é o passamento daqui para lá. Então, mas por que botou passamento? Por que não botou passagem? Eu digo, pergunta para ele, eu não sei. Ele botou passamento, talvez seja a tradução, né, que levou para passamento, mas seria esse período de daqui e para o mundo espiritual, esse período de perturbação, essa janela que a gente tem daqui para lá. Bom. Muito bem, Jorge, Sâmia. Eu queria já caminhar para encerrar o Pinga Fogo. Vou pedir para você fazer a prece para a gente. E eu queria convidar todo mundo que está conosco para a gente, nessa prece, vibrar pelos nossos irmãos da Venezuela que desencarnaram com o terremoto, né? Muitos estão enfrentando uma série de dificuldades. As informações que a gente tem são, assim, difíceis, né? É uma tragédia aqui na nossa região da América do Sul que eu acho que nunca havia acontecido desse porte, né? Então, assim, vamos vibrar pelos nossos irmãos que fizeram a passagem, o passamento, como diz o Jorge, né? Estão nesse processo, e aqueles que vão enfrentar as dificuldades, as famílias. Então, eu queria convidar todo mundo que está ao vivo com a gente agora, para a gente se somar em vibração, ou mesmo depois, quem estiver acompanhando o programa, queria te convidar para a gente vibrar junto. É com você, Jorge. Tá bom. Olha, Rubens, o sofrimento na Venezuela ele está muito grande pelo terremoto. Mas existe uma outra dor em cima dessa, que é o comportamento das pessoas durante o terremoto. Existem muitos saques, muitos roubos, inclusive muitas crianças estão abandonadas e eles estão sequestrando essas crianças, tá? Que estão sozinhas, estão vulneráveis, e aí você imagina os usos que eles estão fazendo. Somos nós mesmos os grandes artífices da nossa própria infelicidade. O terremoto em si já é uma dor muito grande, mas sobre essa dor nós estamos nos impondo uma outra que a gente não precisaria passar. Isso mostra, né, o quanto que a transição ainda precisa avançar para a gente poder sair desse estágio. Vamos orar? Querido Senhor da vida, nós, os teus filhos, te buscamos pela prece, Senhor, pedindo que o teu amor, que nunca cessa, mais uma vez derrame sobre o planeta as tuas equipes socorristas para o trabalho de socorro da grande quantidade de espíritos
envolvido nas dores que o planeta atravessa. São as guerras, Senhor, arrastando centenas e milhares de vidas, alienadas em torno da morte, ignorando a circunstância em que se encontram, envolvidos em uma atmosfera de ódio e de desamor. E do outro lado, Senhor, as dores que nos alcançam pelos problemas que a nossa humanidade enfrenta nos conflitos sociais, nos embates políticos, nas desigualdades intermináveis de uma sociedade que não se reconhece irmã. As dores em que o nosso mundo ainda vive desnecessariamente, porque já temos o conhecimento para despertarmos para as luzes do amanhã. Mas além das dores da guerra e das dores da desigualdade, Senhor, o nosso planeta se debate com as catástrofes que se apresentam em diversas partes do planeta. Fome, peste, maremotos, terremotos, Senhor, que se espalham sobre a face da terra para sensibilizar os nossos corações para a necessidade do amor, a fim de que sejamos felizes. Facilita, Senhor, que o coração de todos nós consigam perceber a necessidade da paz e da harmonia entre os homens. Auxilia as entidades que desencarnam nas guerras, nos conflitos sociais e nas catástrofes do nosso planeta, permitindo o acolhimento pelas entidades que tu mobilizas, Senhor, em prol do planeta, que atravessa um período tão difícil da sua história. Ajuda-nos por misericórdia, Senhor, para que a nossa descrença, o nosso desamor, a nossa indiferença não venha dificultar o socorro espiritual em favor de nós próprios. Auxilia-nos para que os espíritos benfeitores tenham acesso para recolher a todos aqueles que, anestesiados pela descrença que domina o nosso planeta, não conseguem perceber que se encontram agora em uma nova realidade espiritual. Paz sobre a terra, Senhor. Paz entre as nações que se degladiam. Harmonia na sociedade que se confronta desnecessariamente, criando tensões sociais inimagináveis. E, Senhor, união entre as criaturas que precisam se socorrer mutuamente para o auxílio de todos aqueles envolvidos nas múltiplas faces que têm a dor se apresentado no nosso planeta. Deita assim as tuas bênçãos, Senhor, sobre o nosso planeta tão carente de tuas bênçãos. E inspira-nos a perceber na dor a necessidade que temos de ti. E reata, Senhor, os vínculos espirituais que hão de restaurar em nós as conexões perdidas pela nossa descrença, inaugurando na terra o tempo novo, o tempo da paz. Que as tuas bênçãos, Senhor,
estejam com todos nós, envolvendo as nossas almas, iluminando os governantes do planeta, reduzindo a animosidade entre as criaturas e enchendo os nossos corações de misericórdia e de amor para a construção do mundo melhor. Nós nos confiamos inteiramente aos teus cuidados, Senhor, e apenas te pedimos, fica conosco e cuida de nós. Muito bem, a nossa gratidão mais uma vez a essa espiritualidade que vem ao nosso encontro e nos ampara sempre. Divina, seu boa noite. Boa noite a todos, que Jesus possa nos envolver, trazer paz aos nossos corações, em especial aos nossos irmãos lá venezuelanos, né, que já passam dificuldades, né, que eles possam ter forças, né, para mais essa dificuldade que estão atravessando. Muito bem. Sâmia, seu boa noite também. Uma excelente semana a todos, que nós possamos, durante as nossas orações desta noite, lembrar dos nossos irmãos que sofrem uma dor, não só aqueles que sobreviveram, mas os que desencarnaram também precisam de muita oração e muito amparo nesse momento, nessa tragédia. Que possamos nos encontrar novamente na próxima segunda-feira. Muito bem. Jorge, seu boa noite. Acho que a gente pode fazer dentro do Brasil os nossos mutirões de socorro, que a gente tanto faz quando a gente sabe de catástrofes, porque eles estão precisando de tudo, água potável, não tem água, não tem luz, muitos corpos ainda insepultos, muito sofrimento e muita dor, muita dor. A gente precisa se mobilizar, o movimento espírita precisa se articular para isso. Então, desejo a todos uma semana maravilhosa, que Deus nos abençoe e nos proteja nesse objetivo. São 5.000 desaparecidos, parece que 1.700 e pouco já corpos encontrados. Hoje eu tive, assim, só para a gente ver o grau da situação, hoje ouvindo um programa de rádio, um jornalista experiente de guerra, cobriu muitos eventos assim, se deparou com mais de 200 corpos na porta do IML, do lado de fora, em estado já de decomposição, sem reconhecimento. Então, assim, isso mostra a dificuldade realmente das pessoas, né? Mas vamos lá, vamos fazer a nossa parte, pelo menos aquilo que nesse momento a gente consegue fazer. Vamos orar e certamente Deus está com todos nós. Gente, fica com Deus, muita paz. Um ótimo final de segunda-feira. Se Deus permitir, semana que vem a gente está de volta. E amanhã, dia 30, o que tem dia 30? Dia 30. Aniversário da desencarnação de Chico Xavier. Que escolheu esse dia para desencarnar porque o Brasil tinha sido campeão. Quer dizer, os holofotes estavam todos... Deixaram ele em paz. Deixaram ele em paz. Gente, fica com Deus então, muita paz e vamos que vamos, até semana que vem, tchau. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.